E aí, vamos trocar uma ideia? Seja bem-vindo a mais um Papo com Rasta. Hoje eu tô aqui para falar de um assunto que eu acho que é curiosidade para muita gente. Creio que sim, porque nesse período dessa história que eu vou contar hoje, tive muitas perguntas de pessoas que tinham curiosidade sobre o assunto. O assunto de hoje é ayahuasca. É um assunto que também é um pouco delicado por crenças e falta de informação também. Há, vamos ver, há uns 5 anos atrás, lá em 2021, foi quando eu comecei a minha caminhada nas medicinas, né? Assim como a gente chama esse chá. E esse chá, o que que é esse chá? Esse chá nada mais é que a cocção de duas coisas que a natureza fornece, né? Que é a chacrona, que é uma folha, e ela é parente do café, é um parente próximo ao café, né? E o mariri, que é uma raiz que é encontrada na Amazônia. Vem muita parte dessa medicina, dessas duas propriedades, né? Vem da parte da Amazônia, do Acre. E quem trouxe, desvendou essa medicina, né? Quem trouxe foi o Mestre Irineu, que trouxe como o Santo Daime, né? Que eu acho que a maioria das pessoas mais conhece como o Santo Daime, né? E eu comecei na caminhada da medicina procurando autoconhecimento. Muita gente até não, às vezes, né? Eu acho não procura tanto a ayahuasca como forma de conhecimento. Eu acho que tá meio equilibrado ali, mas muita gente procura uma solução de algum problema para a sua vida, né? E já nessa caminhada já vi muita coisa assim em relação a isso, assim, pessoas que procuram ajuda na medicina, né? No chá da ayahuasca, que nós chamamos de medicina, soluções para ou respostas, né? Às vezes a solução não tá, às vezes não. Com certeza a solução do problema de quem procura não está no próprio chá, né? Dito assim, está dentro de si mesmo. O chá nada mais é que uma ferramenta que te auxilia a olhar para dentro de si mesmo, né? Então, quando tu ingere esse chá, ele é uma coisa que te traz um olhar para dentro de si. E não tem como basear a tua experiência na minha, né? Porque a experiência ela é individual, né? Então cada um vai ter uma experiência com a medicina, mas é um convite para olhar para dentro de si. Dentro dessa caminhada, comecei em 2021, eu conheci uma casa lá em Gravataí, que é no Rio Grande do Sul, uma região metropolitana no Rio Grande do Sul, e Os Rezadores do Mundo. Uma casa que me acolheu de início, me deu muito ensinamento, foi uma grande oportunidade de olhar para dentro de mim e poder olhar o que eu precisava. Mas como eu estava falando, muita gente procura a medicina como uma forma de solucionar os seus problemas de depressão, de alcoolismo, droga. Então eu aprendi e dentro dessa caminhada, e muita gente já me falou isso, que a medicina ayahuasca é como se fosse o último refúgio, a última saída, né? Para procurar um autoentendimento do que passa na vida, do que está acontecendo, né? Então, dentro dessa casa, eu tive grande oportunidade de conhecer mais a questão espiritual, né? Eu conheci mais a questão espiritual do lado de buscar do meu conhecimento, autoconhecimento pessoal de espiritualidade. E foi um grande passo para mim, porque lá eu pude aprender o que realmente era Deus, né? Dentro de um conceito que eu acredito, né? Particularmente eu, e garanto que muita gente aí também se identifica com isso. Eu, pessoalmente, eu acredito que eu sou uma parte de Deus, que
nós todos somos uma parte de Deus, não somente eu em exclusividade, né? Porque eu sou como você também é. Somos todos irmãos e feitos de uma só matéria, né? Então, até mesmo a própria Bíblia fala de que somos a imagem e semelhança de Deus. E eu creio que não seja uma imagem e semelhança de fisionomia, né? Seja uma questão de poder de criação, cocriação, intenção. Eu acho que tudo isso nos reflete a imagem de Deus. Então, eu creio que a gente faz parte de um grande universo que também é Deus e somos feitos da mesma matéria do universo, né? E dentro dessa casa lá, os rezadores do mundo pude aprender mais sobre a questão da espiritualidade oriental, né? Eu tenho muita ligação com a questão oriental, Horus, Anubis, e desse lado egípcio, né? E também do lado hindu, também que tive bem antigamente, antes de eu conhecer as medicinas, quando eu tinha uns 25, 27 anos, conheci o hinduísmo, que foi uma coisa muito importante na minha vida, porque eu aprendi a respeitar não só a mim, como o meu alimento e também como o meu próximo, né? Então, dentro dessa casa, eu pude aprender muita coisa sobre isso, sobre a questão da espiritualidade interna que eu trago, né? E pude descobrir. Então, foi através dessa medicina, foi através do chá da ayahuasca que eu pude aprender mais sobre mim. E passei por outras casas também, acabei saindo dessa casa para conhecer um outro espaço também que fica lá na região metropolitana também de Porto Alegre, em Viamão, a casa de um grande amigo meu, Eric Carrazone, que me acolheu também com muito amor, e lá eu pude desenvolver o trabalho. Lá na Casa dos Rezadores aprendi muito sobre mim mesmo, sobre a espiritualidade que em mim habitava, né? E também sobre evoluir isso e aprender mais sobre a questão da espiritualidade. Aí quando eu fui lá pro meu amigo Eric lá, pude aprender a como trabalhar, como servir dentro de uma cerimônia de ayahuasca, né? Então aprendi muita coisa, fiz dietas de rapé, que também posso trazer esse assunto em outro vídeo também, porque é um assunto também bem polêmico e de extensão, assim, vale a pena falar sobre isso também, sobre o rapé, que é uma medicina, uma outra medicina indígena, originária do nosso povo também, que é como se fosse um pozinho, né? Ele é tabaco seco e cinza de alguma árvore que é específica para alguma coisa, para cura física e espiritual. E ele é macerado, né? Ele é pilado e ele não é cheirado, né? Ele é inalado com uma ferramenta chamada curipe. Então, um outro vídeo eu vou trazer esse assunto também, mas só para deixar claro sobre a medicina do rapé também. E aprendi lá a poder ministrar essa medicina do rapé, que tem o autossopro, né, que a gente mesmo se sopra, e também a gente soprar, né, a pessoa que quer receber esse sopro. Então lá pude aprender isso, pude aprender o rapé, pude aprender a cuidar de um fogo, que toda cerimônia de ayahuasca ela tem um fogo, que é um abuelo, né, que traz grandes ensinamentos também, e também transmuta muita energia dentro de um rezo de ayahuasca. Então eu pude poder experimentar esse aprendizado também que o Mano Eric trouxe com muito amor e muito carinho, né? Então lá aprendi muita coisa, fiquei um tempo lá com ele também. Lá é uma casa de muito amor e dentro da medicina, dentro das medicinas da ayahuasca, ela traz justamente isso aí, o amor. Eu senti muito isso desde quando eu comecei a consagrar a medicina. E senti muito essa questão do amor, de poder amar o próximo e amar a si mesmo. Já trouxe esse assunto também em outro vídeo de amar a si mesmo, né? Em primeiro lugar, porque a gente não consegue amar o próximo, né? Se a gente não se amar a si mesmo. E pude aprender o meu amor próprio mais um pouquinho, né? Lá. Foi uma grande oportunidade. Então, dentro dessa caminhada que eu tive aí de uns 5 anos, chegou a um ponto que eu estava consagrando e de tantas informações, porque a gente recebe muita informação do astral, porque
é um convite para olhar para dentro de si quando tu consagra a medicina, mas também é uma oportunidade de acessar o plano espiritual. E isso é uma coisa, uma dádiva, porque garanto que muita gente que está assistindo esse vídeo também se identifica com isso, de que acredita que não vivemos num plano só, né? Nós temos esse plano físico, o plano material, né? Onde nossa casa, árvores, o chão, tudo que a gente consegue ver e tocar, né? É o plano material. Mas também tem o plano espiritual, né? Que a gente não consegue ver, mas é como o vento, né? Eu acredito que seja mais ou menos assim. A gente não consegue ver, mas sabe que ele está lá, pode sentir. Então, com a medicina da ayahuasca, tu tem um acesso, é uma codificação que tu recebe para acessar essa questão do lado espiritual. E cada um é particular na sua experiência com a medicina, né? Mas também é muito importante que se permita a conhecer esse propósito de vida que é consagrar, né? E chegou a um ponto da caminhada que eu percebi que eu tinha recebido muita informação, porque consagrava às vezes todo final de semana, às vezes em 15 dias. Foi um processo muito intenso assim comigo, assim, mas de muito amor, muito acolhimento, nada de coisas pesadas assim. Não tem como dizer que não, existem limpezas quando a gente consagra, porque a gente carrega dores, sofrimentos, mágoas, programações, e isso tudo vem para fora quando a gente consagra a medicina, ou não também, é muito relativo para cada experiência particular de cada um, né? Mas para mim me trouxe muito isso de limpar tudo que eu precisava limpar na minha vida, de sentimentos e mágoas, coisas que estavam dentro de mim que eu nem lembrava e nem fazia, não dava conta que existia dentro de mim. E pude olhar para isso com mais amor, assim, sabe? E me acolher melhor. E também a questão de olhar para dentro de si, às vezes também não é muito legal, né? Porque a gente tem umas coisinhas que a gente nem lembra, como eu falei, que estão lá guardadas, que a gente precisa limpar. Essa limpeza pode vir em forma de purga, né? Do vômito, pode vir em forma de sorriso, de risada, de choro e por aí vai. Limpezas também que tem fisiológicas também pode acontecer. Então eu recebi muita limpeza, mas recebi também muita informação e chegou a um ponto que eu percebi que eu precisava não só aprender, mas botar em prática e executar isso. Então foram uns 5 anos aí de muita experiência, muito boa, particular, falando de mim, mas garanto que se você também decidir e sentir, porque é um chamado, né, para consagrar a medicina, procure um lugar também de confiança, pesquise bem, olhe a casa que vai acolher você, procure pessoas que já consagraram, que você conheça, se você sentir de consagrar. Então cada experiência é particular, é muito particular para cada um. E eu percebi, na minha particularidade, que eu precisava executar isso. Não só ir tomando medicina, ir enxergando e acessando. Eu precisava executar o que eu estava aprendendo, que eu já tinha aprendido. Então, hoje eu não consagro mais a medicina, mas quero trazer para você aqui essa experiência particular minha. Então, hoje estou na busca de execução, né? De pôr em prática tudo aquilo que eu aprendi dentro dos rezos, né? E isso, claro, espelha na vida da gente muito, né? Traz muito discernimento e direção também, alinhamento, principalmente alinhamento, né? Retidão na vida e disciplina, né? Porque a disciplina é muito importante para que possamos, por exemplo, trabalhar. A gente tem que acordar cedo para poder trabalhar, para poder fazer os afazeres da vida, né? Então são disciplinas e também olhar para dentro de si é muito importante para aprender uma disciplina. Então é esse assunto que eu queria trazer hoje sobre a ayahuasca, sobre a minha experiência num curto espaço de tempo, né, aí que eu pude falar aí. Claro que se eu fosse falar de cada ponto específico ia ter muito mais tempo esse vídeo, mas eu acho que deu para entender mais ou menos. Se você gostou do assunto, comente aí nos comentários, peça que eu traga esse assunto de novo, mais detalhado. Curte esse vídeo se você gostou, não deixe de compartilhar também.
Espero que tenha gostado desse assunto. Gratidão de coração. Que Deus abençoe a cada um. Um forte abraço e até o próximo vídeo.